em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Vânia Tânia e do Gaudêncio. Assim você passa a ter um duplo nome. Eu fui uma vez a um congresso, já há muitos anos, em que uma pessoa trocava sistematicamente o meu nome e me chamava de Sônia. Só que essa pessoa não sabia que eu tenho uma grande amiga, Sônia, mas ela o tempo todo trocava. E cada vez que ela trocava, aí eu corrigia, né? Virgínia. Aí ela, na próxima vez, porque Sônia, a coisa acabou tendo efeito ao contrário, porque cada vez que ela me chamava de Sônia, a plateia toda corrigia. Virgínia! Ninguém me conhecia, acabou conhecendo, né? Por causa do erro. Mas, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite de Gaudêncio e Vânia Tânia para vir aqui, apesar do fato, não é propriamente um convite, né? Cadê Gaudêncio? Está aqui, não é um convite, é uma intimação, e foi apresentado, aliás, desse jeito, não foi... É uma intimação, lógico que eu agradeço a satisfação de estar aqui, de estar aqui com vocês, mas também o frio na barriga que dá estar aqui com vocês, estar com a responsabilidade de falar de Caio Prado, né? Porque também tem isso. Então, acho que esse programa de curso está excepcionalmente bem feito, acho que é uma oportunidade rara, e eu vou ficar em pé para poder falar, feitos os agradecimentos. Eu acho que eu tenho mais ou menos 1 hora para falar e depois a gente abre o debate, né? São 6:50, vamos ver se daqui um pouquinho menos de 1 hora eu já dou... Eu consigo parar, porque depois que começa é difícil parar. Bom, em primeiro lugar, o tema, o que somos e para onde vamos, é a condição fundamental, digamos, da reflexão histórica. Histórica não no sentido dos historiadores profissionais, porque os historiadores profissionais muitas vezes acham que eles têm o monopólio da história. Não no sentido necessariamente dos historiadores profissionais, mas no sentido daquilo que nos integra como seres humanos, que é a historicidade, que é a capacidade propriamente humana de nos transformarmos no tempo. E capacidade que está ligada fundamentalmente ao ato do trabalho. Então, portanto, essa reflexão histórica é absolutamente fundamental, sobretudo numa quadra como a que nós vivemos e, em especial, nas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente de crise, que até aqui parece ser vivida pela maioria como uma marolinha, mas não me parece que se limite a uma marolinha, né? Nós estamos vivendo, me parece, um período de mudança importante, conjuntural e estrutural dentro do capitalismo que merece ser levado em conta. E Caio Prado o conjunto de autores que vocês selecionaram é o conjunto de autores com os quais eu já venho trabalhando. Então, antes de entrar no Caio Prado, vou dizer a satisfação disso aqui, a angústia também, porque esse já é um projeto que eu venho acalentando, inclusive na Politécnica, de fazer uma grande retomada dos nossos autores clássicos para pensar o que é o capitalismo no Brasil. Nós somos, como sempre, anões, né? Para que a gente consiga, cada geração é uma geração de anões que nasce e tem de reinventar tudo. Para que a gente consiga enxergar mais longe, a gente precisa criar alguma coisa. Mas se a gente sobe em ombros de gigantes, como os nossos clássicos, talvez a gente consiga ver mais do que a nossa estatura medíocre permite. Então, os nossos clássicos são exatamente esses gigantes a partir dos quais nós precisamos olhar além do que eles viram. Esse é o problema. Esse é o nosso desafio. O que eles enxergaram e que eles nos oferecem são as condições para pensar, mas nós temos a obrigação de ir além deles. Nem que seja um tantinho mínimo, mas é esse o ponto. Então, Caio Prado Júnior é um autor emblemático por várias razões. Tem um livro muito interessante que acabou de sair, do Lincoln Seco, que se chama Caio Prado Júnior, um pensador revolucionário, alguma coisa assim, não sei lá, revolucionário, e é muito daquela coleção Pauliceia, da Boitempo,
que vale a pena ler porque faz um panorama grande da obra dele. Caio Prado é um ícone, uma referência historiográfica e teórica nacional das mais importantes. Todas as citações tendem a remeter à tríade, que, aliás, é uma tríade insuficiente, né? Mas, para vocês verem o peso de Caio Prado, que é Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, essa tríade é considerada como a tríade formadora do Brasil moderno e contemporâneo. Lógico que essa tríade é insuficiente, isso é muito apresentado na história como sendo a base da historiografia geral, mas ela desconsidera outros autores, como qualquer etiqueta dessas, por exemplo, desconsidera Florestan, desconsidera outros pensadores importantes, mas para a gente ter a dimensão do peso de Caio Prado. Por que essa importância de Caio Prado? Quem foi Caio Prado? Bom, Caio Prado é filho de uma das maiores famílias paulistas, de grandes proprietários industriais. Caio Prado é filho da grande burguesia paulista. Família quatrocentona, educação familiar esmerada, como só ia acontecer para os filhos de tão ilustre ascendência, educação no exterior, equitação, etc. Caio Prado é o filho dessa família. É bem verdade que essa família já tinha alguns trânsfugas, então não era uma família assim tão bem comportadinha, apesar de ser muito rica. Mas Caio Prado vai ser certamente o mais trânsfuga dos trânsfugas, porque uma coisa é uma família riquíssima ter um monarquista meio piradinho, né? Outra coisa é uma família riquíssima ter um comunista na família. Então, ainda que a família tivesse trânsfugas, nada se compara ao desvio de rota do que estava programado na origem, que Caio Prado vai realizar, aderindo muito precocemente ao Partido Comunista, e mais do que isso, sendo o autor que vai inaugurar, do ponto de vista nacional, não é o primeiro autor a escrever a partir do materialismo histórico, mas é o que vai inaugurar, do ponto de vista nacional, uma reflexão a partir do materialismo histórico. Porque, do ponto de vista nacional, ele vai ser o primeiro cuja publicação atinge um público muito mais extenso e amplo, até porque Caio Prado, no partido, e sendo vindo de uma família rica, Caio Prado vai ser dono de editora, vai ser o dono da editora Urupês, que publicava Monteiro Lobato, e da Civilização Brasileira. Civilização Brasileira, não. Brasiliense. Não troca, estou trocando tudo. Civilização Brasileira Carioca. Editora Brasiliense, em São Paulo. Que são as duas grandes casas editoras que vão enfrentar, digamos assim, que vão ter um projeto editorial de cunho civilizador e popular. Então, portanto, Caio Prado, ele recebe, ele está na confluência exatamente de alguém que recebeu essa informação cultural que é reservada aos setores mais finos da classe dominante, né? E, por outro lado, é o que vai colocar esse conhecimento, ele não vai abrir mão desse conhecimento, por sorte, e vai colocar esse conhecimento a favor da reflexão sobre a realidade brasileira. Então, a ênfase, a virada do Caio Prado, ele é o grande introdutor, do ponto de vista nacional, de uma reflexão baseada no materialismo histórico. Há outros autores antes dele, autores mais diretamente ligados ao Partido Comunista, portanto, a ideia aqui não é ficar inventando os primeiros, né? Mas tentar localizar a importância dele. Eu não vou trabalhar aqui a trajetória do Caio Prado. Eu vou centrar no livro A Revolução Brasileira em algumas questões. Daqui a pouco eu vou apresentar. Mas é só para a gente ter uma ideia de quem foi Caio Prado. Ele se insere no partido, mas ele nunca foi um dirigente do PCB. Ele também não estava longe da direção, mas nunca foi quadro central do PCB. Ele se queixa disso em algum momento, ele diz que nunca deram muita pelota para ele, nunca deram muita pelota para o que ele dizia, etc. Não é totalmente verdade essa queixa dele, mas, de fato, ele não era
Ele não integrava, digamos, os grupos de decisão central do PCB. Muito precocemente, também Caio Prado formula uma interpretação sobre a história do Brasil, e aí, segundo parênteses, Caio Prado é um homem comprometido com a história. A grande questão do Caio Prado é por que somos o que somos no processo histórico? O que o processo histórico nos configurou? Como podemos sair, ou como podemos alterar, ou como podemos infletir o que somos em decorrência de um processo histórico e como podemos mudar a partir do processo histórico? Essa é a questão central para Caio Prado. Mesmo num período em que a reflexão sobre o Brasil vai começar a se modificar da história para a sociologia, que são, inclusive, a geração seguinte ao Caio Prado, embora o Florestan esteja, né, nesse grupo, o Caio Prado tem como eixo central a questão histórica. Esse é o fundamento da reflexão dele e o fundamento, portanto, de toda a discussão do sentido da colonização. Então, o Caio, ele não participa diretamente e sua tese fundamental, que é muito precocemente elaborada, que já na década de 30 está apresentada e na década de 40 está razoavelmente fechada e definida e vai marcar toda a sua obra posterior, é o sentido da colonização. Os historiadores, eu sou historiadora, tá? Então, portanto, não vejam isso como uma crítica ao métier de historiador, mas há certas injunções históricas nas quais os historiadores saem da preocupação com o mundo real e se deslocam mais para uma preocupação com o que se fala sobre o mundo real. Porque a preocupação com o mundo real é também a preocupação com o que se fala sobre o mundo real, mas ela não pode ser separada. E a tendência a essa separação é alguma coisa que me leva a dizer, os historiadores, esses que estão mais preocupados com o que se fala e como se fala, do que como essa fala se relaciona com o que fizeram durante anos críticas pesadíssimas ao Caio Prado Júnior de teleologia histórica. Vamos lá tentar entender o que é teleologia histórica. Se tiver algum problema, berrem. Se eu estiver falando obscuro, complicado, etc., levanta a mão e grita, porque é melhor explicar na hora do que, senão vai ficando aquela coisa que a gente não entende para frente, né? Teleologia, tele é igual televisão, tá? Tele é a distância. Logia é igual, não é loja, não. Logia é igual ciência, conhecimento. Então, é o conhecimento do que está para frente, do que está distante, do futuro. Um raciocínio teleológico está supondo, é o crime máximo para os historiadores, aliás, são dois crimes máximos para os historiadores, o anacronismo e a teleologia. Né? O anacronismo é quando a gente fala do passado como se aquelas pessoas do passado estivessem vivendo as mesmas sensações, partilhando as mesmas sensações e inquietudes do presente. Então, quando a gente leva para o passado questões que são do presente. E a teleologia é o contrário, quando a gente acha que o futuro já está modelado e que, portanto, o papel do historiador é identificar esse futuro já modelado. Então, de fato, isso aí é uma limitação enorme para a reflexão histórica, imaginar que o futuro já está definido. Porque se o futuro já está definido, nós não temos mais nada para fazer no processo, a gente senta, cruza os braços e espera, porque ele está chegando. Se alguma coisa atrasou o futuro no caminho, é uma questão de esperar um pouquinho mais, não é? Portanto, qualquer reflexão que tenha alguma preocupação com a transformação histórica, e aí não é como historiador, é como inserção política, tem de criticar a teleologia mesmo, porque a teleologia tende a acomodar. Não é? Se o futuro já está definido, não tem nada a fazer, ela é muito acomodativa. Daí que a crítica ao Caio Prado seja duplamente incorreta, a crítica de teleologia ao Caio Prado.
porque, em primeiro lugar, ele é um autor profundamente comprometido com o processo da Revolução Brasileira, portanto, da transformação da sociedade brasileira, e, desse ponto de vista, para ele, de forma alguma, a história está fechada ou definida para a frente. Agora, o que significa a tal teleologia? Onde teria teleologia no tal sentido da colonização e que é o sentido da colonização? O Caio Prado vai analisar o Brasil não mais como uma história, o que faziam os historiadores naquela época. Eles, tentavam identificar o processo, quando trabalhavam como historiadores, faziam uma história administrativa, sobretudo administrativa. Então a gente vai lá por leis e decretos, quem ocupa o Estado, quem não ocupa o Estado, o que é que faz, o que é que não faz, etc. Então você vai seguindo uma linha do tempo do Estado. O Caio vai colocar isso literalmente de cabeça para baixo, ou então vinha pela raça. E a grande questão que atravessa a historiografia na virada do século XIX para o século XX é: este país pode ser uma nação? A maioria achava que não. O Caio aposta que sim e que tem de ser. Mas essa é a discussão que está posta para o Caio também. Este país pode vir a ser uma nação. O país existe, ele é independente, ele tem uma economia, ele tem... Que o país existe, não há dúvida, mas poderá ou não vir a ser nação. Então, o que faz o Caio? Ele sai do esquema, tanto administrativo quanto do esquema racial, que era onde estava a maior parte das explicações. A maior parte das explicações dizia: esse país não pode ser nação, porque ele é constituído por raças que foram colocadas aqui de maneira aleatória. Então, aí você tem as propostas do embranquecimento, ou tem as propostas do esquece, deixa para lá, que daqui a pouco a gente vê como é que fica. Então, portanto, não fala do embranquecimento, porque garante os brancos no lugar deles, e por aí vai. Então, o que faz o Caio? Ele, em vez de pensar unicamente esse processo internamente, ele tenta entender a colonização do Brasil como integrando como sendo parte integrante de um projeto internacional de expansão do capitalismo mercantil. Então, portanto, a colonização do Brasil não é simplesmente os portugueses no Brasil. A colonização brasileira é, para ele, uma parcela de uma empresa muito mais vasta e muito mais extensa, que é a expansão mercantil do capitalismo, e no qual o Brasil toma parte. Ele não olha mais para esse processo interno como constituído unicamente pelos seus integrantes internos, mas como dentro de um processo mais extenso, acumulação e expansão do capitalismo sob a sua forma mercantil, que vai implantar nos trópicos uma grande empresa colonizadora. Então, a ideia central dele é: o que se implanta nos trópicos é uma empresa colonizadora. O que é uma empresa? Tem a racionalidade da empresa, que é a racionalidade do lucro, é voltada para o mercado, não é voltada nem para a subsistência dos trabalhadores lá, nem para o mercado interno, nem para satisfazer as necessidades internas desse local, é voltado para satisfazer o apetite do lucro dos empresários e dos empresários externos. Então, são empresários internos e empresários externos. Esse sentido, ele só é compreensível quando a gente acrescenta o papel que é atribuído nessa empresa colonizadora, nesse empreendimento colonial, o lugar do trabalhador. O trabalhador não tem lugar nesse mundo a não ser como a coisa que permite que tudo isso exista. Ponto. Ele não é sujeito de nada nesse processo. Nada do que está sendo feito ali se volta para ele, tem interesse nele. Ele é apenas mente algo como pura capacidade de trabalho. Aqui nós já temos 3 marcas fortes desse processo colonizador, dessa empresa colonizadora, que é, primeiro,
ela é colocada como empresa, ela tem de ser lucrativa, ela é voltada para o mercado externo e ela é avassaladoramente devastadora dos trabalhadores. Essas 4 características, reparem, estão desde a fundação para o Caio Prado, desde as origens, das mais remotas origens, ainda que cada um que está lá participando do processo, cada senhor, cada um dos integrantes, cada grande proprietário, ou senhor escravista, ou escravo, ou homem livre existente na sociedade brasileira colonial, ainda que cada um desses sequer pense ou tenha alguma ideia sobre isso, todos eles contribuem para que este processo funcione de maneira azeitada. Então, o que ele diz? Isso é muito inteligente no Caio Prado, é que só é possível perceber plenamente o sentido da colonização na independência, quando o país que se forma, o país que se constitui, o país que se emancipa na independência, mostra claramente do que ele resulta e o que ele é. Isto é, ele resulta dessa empresa colonial, e resultando dessa empresa colonial, ele só pode seguir para frente sendo o que ele é. E o que ele é? Ele continua sendo uma empresa colonial. Então, o sentido da colonização é algo que ninguém atribuiu a ela especificamente, singularmente, disse, ela tem de ter este sentido. O sentido resulta. Por isso ele não é teleológico, ele não está dizendo que em algum momento os portugueses disseram assim, o sentido que daremos à colonização é. O sentido da colonização é o que resulta do processo, e que ele só pode colher, ele, Caio Prado, e a gente, portanto, depois que esse processo está colocado. Mas esse sentido da colonização vai ser a marca de nascença da história brasileira para frente. O que tem... Então, até aí está claro por que não é teleológico, etc. Bom, isso significa... Agora, o segundo grande debate do Caio Prado significa que o Caio Prado está dizendo algo de completamente iconoclasta na primeira metade do século XX, que o Brasil nasceu capitalista. É o segundo ponto. Ele é uma parte escravista, devoradora de trabalhadores, etc., 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 racialmente injusto, racista, tudo que se quiser, porém, ele se constitui no bojo da expansão do capitalismo e ele é, portanto, parte integrante do capitalismo no cenário internacional. É capitalista desde que nasceu, ainda que este capitalismo seja um capitalismo periférico, colonizado, marcado pelo sentido da colonização. Agora a gente começa a ver a importância do sentido da colonização para frente, porque o sentido da colonização não é só entender ele para trás, né? O que o Caio Prado tenta fazer é o que somos para trás. Para onde vamos? Ele diz, ele diria, né, que eu não estou citando, de maneira mecânica, de maneira simplesmente repetitiva, de maneira natural, entre aspas, vamos continuar repetindo esse sentido da colonização, a não ser que a gente faça alguma coisa de diferente. Porque este sentido da colonização informa as nossas características principais. Ele, inclusive, vai analisar não só a independência, mas o fim do tráfico escravo, a abolição e a entrada de imigrantes, para tentar entender como é que essas características da devastação da força de trabalho, da desqualificação da força de trabalho, se perpetuam no processo histórico. Mesmo quando as condições primeiras desapareceram, se perpetuam porque essa empresa exportadora segue sendo a empresa economicamente dominante no país. Quer dizer, a independência ocorre... Olha, eu vou convencer todo mundo da justeza do Caio Prado, mas eu não estou de acordo com tudo com o Caio Prado, não, hein? Tá? Eu estou apresentando o Caio Prado, por enquanto. Qual é a tese dele? A empresa, a independência e mesmo os processos fundamentais, como esses que eu mencionei, que seriam de libertação da força de trabalho,
não alteram as condições econômicas fundamentais da grande empresa exportadora. Então, portanto, a economia brasileira pós-independência segue sendo uma economia totalmente marcada pelo processo colonial, na qual a grande empresa é uma grande empresa exportadora, a força de trabalho continua sendo degradada, a produção não objetiva satisfazer necessidades internas, mas o apetite de lucro dos empresários, que podem ser brasileiros, estrangeiros, etc. Bom, apresentei as duas teses, a tese principal do Caio Prado, das duas, né, o sentido da colonização e a questão do capitalismo. Agora vamos ver o que isso significava como briga no partido e depois um pouco como briga no conjunto da historiografia, para depois a gente voltar a debater elementos dessas teses dele. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista do Partido Comunista Brasileiro, isso colocava um problema enorme para o partido. Porque qual é a tese que predomina no Partido Comunista Brasileiro, então? Principalmente a partir do início dos anos 30. A Internacional Comunista, né, um dos congressos da Terceira Internacional Comunista, faz uma avaliação internacional sobre o contexto internacional e aplica essa avaliação para todos os países. E essa aplicação unifica todos os países colonizados como países, né? Países colonizados, semicolonizados e semi-independentes, para propor uma estratégia política comum para o conjunto desses países. Dá para entender o que a Internacional está querendo. Ela quer uma estratégia política comum. Qual é a grande crítica do Caio Prado? Essa estratégia é completamente furada, porque ela não dá conta das especificidades da colonização na América Latina, que é completamente diferente das outras formas de colonização, por exemplo, na China ou nos países orientais. Esta proposta mescla coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Bom, e o que essa proposta tem como elemento fundamental? Aqui nós estamos com os traços do stalinismo. Eu não vou entrar no detalhe da proposta da Terceira Internacional, vou pegar os traços mais gerais do stalinismo, que talvez fique mais claro para todo mundo. Quais são os traços? O que significa o stalinismo do ponto de vista teórico e o que vai significar nesse momento? Do ponto de vista teórico, significa uma redução do conceitual que vinha da obra de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, nessa altura, nem falar mais, né? Mas significa uma simplificação brutal desse conceitual, sob o argumento de que era preciso divulgar, se promove uma espécie de simplificação dos argumentos para que as grandes massas possam entender mais rápido. O Gramsci vai passar, metade da obra do Gramsci é para criticar exatamente essa simplificação stalinista, no famoso Manual de Sociologia do Bukharin. Não pode fazer essa simplificação. Não é? Essa simplificação é emburrecer as massas, quando a gente precisa de massas capazes, ao contrário, de avançar. Mas esse processo de simplificação é perfeitamente visível agora nessa tese que vai se gestar para os países dependentes, ou para a periferia, ou para os países recém-descolonizados, etc., que é a seguinte, basicamente. A evolução da humanidade está baseada num processo histórico no qual se atravessam determinadas etapas para chegar ao socialismo. E essas etapas são modo de produção primitivo, escravidão, modo de produção primitivo, modo de produção asiático, escravidão, servidão, capitalismo. Então, portanto, o Brasil já tinha passado o modo de produção primitivo, né? Olha só agora a adaptação mecânica. Já tinha passado o modo de produção primitivo, os índios. A escravidão já teve feudalismo, tá certo? Agora tinha de superar o feudalismo para chegar no capitalismo.
É uma adaptação mecânica. O Caio Prado... Então, qual é o projeto político que está colocado ali? O projeto político, vocês todos conhecem, o projeto político era preciso desenvolver o capitalismo no Brasil. E o desenvolvimento do capitalismo no Brasil estaria bloqueado por duas pontas. Estaria bloqueado na ponta interna pelo predomínio do latifúndio improdutivo, que herda, que é uma herança, um atraso, herança feudal. Essa é a tese que vai estar colocada pelo PCB. Essa herança feudal que aprisiona, aprisiona os trabalhadores, que prende por dívida, que coloca em condições de dependência pessoal os trabalhadores, etc. Esse latifúndio improdutivo que obstaculiza a industrialização brasileira, e o imperialismo, as forças externas que se associam com essa grande propriedade latifundiária de exportação e juntos impedem que uma industrialização genuinamente brasileira avance com uma burguesia genuinamente nacional que seja capaz de fazer, enfim, o programa burguês. Porque qual é o programa burguês? O programa burguês é a generalização do trabalho livre e, em seguida, a implantação de uma democracia burguesa, da igualdade formal. E, a partir dessa democracia burguesa da igualdade formal, com uma classe operária, enfim, formada e em melhores condições, aí sim seria possível o passo da Revolução Socialista. Está claro qual era o programa do PCB? Então, onde é que o Caio Prado está trazendo problema? O Caio Prado está dizendo, atenção, não há feudalismo no Brasil. O latifúndio não é feudal. Lógico que a tese dele não é nenhuma, nem a tese dele, nem a tese do latifúndio são homogêneas, tá? O Alberto Passos Guimarães, para quem não leu o Alberto, que é o grande homem da tese do feudalismo no Brasil, o livro do Alberto Passos é muito interessante. E não é para jogar fora como um imbecil, porque não é o caso. Ele faz uma discussão muito interessante, muito aprofundada das formas de trabalho específicas no interior do Brasil e na comparação com as formas de trabalho, com o feudalismo específico de Portugal, que também tem características diferentes do feudalismo em outros países. Então, a briga entre eles envolve uma certa simplificação de parte a parte, tá? Isso é importante ter claro. Eu, pessoalmente, estou de acordo com a tese do Caio Prado Júnior, não de que é capitalismo desde sempre, mas de que não é feudal aquela propriedade, porém, essa tese, a maneira como ele vai combater, ele não debate diretamente com o Alberto Passos Guimarães, ele está debatendo com uma massa difusa do senso comum dentro do partido, e não só do partido. Com quem que ele está debatendo? Ele não está fazendo um debate ponto a ponto com o texto do Alberto Passos Guimarães. Ele está fazendo um debate com um senso comum, tanto pela esquerda quanto pela direita, de que não existe capitalismo no Brasil. Então, essa tese dele é quase que uma obsessão, tá? A tese do sentido da colonização, que já envolve quase tudo isso, é uma espécie de obsessão que atravessa a obra toda. É uma obsessão brilhante, absolutamente genial, e que atravessa a obra dele inteira. Então, ele está contestando ali, na raiz, a estratégia toda que está colocada pelo partido. Mas ele nunca saiu do partido, nem contestou abertamente a política do partido. Ele debate, ele apresenta as limitações dessa formulação. Tanto que, somente em 67, 66, sai esse livro, que é a Revolução Brasileira. Essa aqui é uma edição já antigona, e a sexta edição, que é a Revolução Brasileira, onde aqui sim ele vai questionar de cabo a rabo a estratégia do partido. Mas aí nós já estamos diante da maior derrota histórica que se possa imaginar, não é? Por isso eu vou centrar principalmente nesse livro, embora por enquanto eu esteja fazendo uma apresentação que está
passeando em vários trabalhos. Onde eu não pretendo me centrar é na questão agrária, mas ela vai aparecer com certeza, porque ela também é chave para o Caio Prado. Então, vamos lá aqui, recapitular o que a gente já fez, para não perder o fio da meada. Caio Prado é um intelectual de partido. Esse intelectual de partido, ele não é um intelectual isolado, um intelectual solto, etc. Esse intelectual de partido é um intelectual com envergadura suficiente para debater no interior do seu partido posições diferentes, para sustentá-las publicamente, e se manter no partido. Por que eu fiz essa primeira recuperada? Porque a gente precisa aprender a debater em alto nível. E isso aí é debate de alto nível, né? Esse tipo de debate, esse aprendizado é um aprendizado extraordinário. Segundo, a tese do Caio Prado, o sentido da colonização, que foi extremamente combatido entre historiadores, etc., e continua sendo, o sentido da colonização nada tem de teleológico ou anacrônico. O sentido da colonização é perceber o que, na nossa formação, nos marca de maneira mais ou menos permanente e tende, portanto, deixado a si mesmo, sem intervenção política consciente, tende a se reproduzir como marca normal. Por isso o sentido da colonização nos marca ainda para o Caio Prado. Né? Então, não é porque o sentido da colonização vai se repetir eternamente, vai se repetir enquanto essas formas de dominação estiverem colocadas como tais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse sentido da colonização implica que o Brasil nasce no capitalismo. É um capitalismo peculiar e escravista, e ele vai dar ênfase a essa escravidão. Então, a briga dele com o feudalismo é de que as heranças dramáticas que trazemos não se devem ao feudalismo, mas à escravidão. São as marcas da escravidão as que carregamos, e não as do feudalismo. Isso aí vai ter incidência depois na questão agrária. Não se trata de um campesinato para ele, mas de trabalhadores por emprego. Por enquanto eu estou antecipando aqui o jogo. Então, vamos só fazer a retomada. Esse nascimento esse nascimento do país, essa existência da colônia já como forma capitalista, cria para o Caio Prado, ou ele cria, né, ele próprio cria, um belo problema no interior do Partido Comunista, do qual ele é filiado e do qual ele não se afasta. Nem aqui ele se afasta do partido, ele sai do partido. O segundo problema é que toda a historiografia brasileira, não só, quando eu estou chamando de historiografia aí, também não é dos historiadores. Os intérpretes do Brasil, né, digamos assim, entre 1900 e 1960, majoritariamente duvidam da existência de capitalismo no Brasil. Se bobear, vocês também duvidam. Porque esse troço é tão pesado. Por quê? Bom, o Caio Prado denuncia isso, os esquemas de pensamento dos países dependentes e periféricos são os esquemas que reproduzem os modelos dos países centrais. Então, portanto, a maneira pela qual os países centrais chegaram no capitalismo passa a ser o molde pelo qual os países dependentes devem trilhar. Como os países dependentes nunca trilham aqueles moldes, eles estão sempre em dívida, eles nunca conseguem chegar. Né? Então, a ideia de que os países dependentes não conseguem ser capitalistas por alguma razão. Então, essa suposição de que o capitalismo no Brasil não existe, não deve existir, não existe ainda, ou devemos fazer tudo para que ele exista, é alguma coisa que atravessa praticamente todo o século XX brasileiro. Num primeiro momento, na primeira quadra do século, isso é uma luta mesmo entre o que se chama os agraristas e os industrialistas, aqueles que vão dizer que a vocação brasileira é agrária e que a indústria
ela é artificial, que no Brasil o que é natural é o campo, é o camponês não, é o campo, é o agrário, é a produção agrária. Camponês tira fora que esses agraristas nunca nem falaram em camponês, nem em trabalhador. Eles não estão interessados, isso é um detalhe. Desde essa discussão, muito rapidamente, superada por volta de 30 pela forte expansão industrial, mas essa é uma discussão que aparece, né? Até os debates entre os intérpretes do Brasil sobre subdesenvolvimento brasileiro. Não é possível chegar a ser um país de primeiro mundo nessas coisas. Esse argumento nós conhecemos, né? Nunca chegaremos a ser um país de primeiro mundo, nunca chegaremos a ser desenvolvidos, nunca chegaremos. E, na década de 50, o grande debate é o debate do subdesenvolvimento, em que a palavra já está dizendo, né? Tem os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. O que diferencia os sub dos desenvolvidos? A palavra sub. Então, eles têm que tirar a palavra sub do seu caminho. O problema é que essa palavra sub não sai do caminho, porque quanto mais eles fazem, mais longe eles ficam dos outros. Quanto mais eles obedecem o que os outros dizem, mais distantes eles ficam dos primeiros. Então, é um problema insolúvel. A brincadeira, um outro autor que vai tratar disso, que é o Rui Mauro Marini, diz que é uma tautologia perfeita, porque, assim, um país é subdesenvolvido, é definido como subdesenvolvido, porque os seus índices econômicos, sociais e políticos são ruins. E, porque os seus índices econômicos, sociais e políticos são ruins, ele é subdesenvolvido. É perfeito. É um círculo fechado do qual é impossível sair, porque você tem de fazer tudo o que os outros fizeram e o que eles dizem para você fazer, você faz e tu não chega. Então, você está sempre correndo atrás, está sempre procurando ser como o outro. Essa dúvida, portanto, sobre a existência do capitalismo no subdesenvolvimento é uma dúvida que atravessa que vai até a década de 60 de maneira muito forte na história brasileira, com algumas honrosíssimas exceções. Essas exceções são as que vocês estão trabalhando aqui, não tanto o Sérgio Buarque, porque essa não é uma questão específica do Sérgio Buarque, mas Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior são dois dos grandes autores a se colocarem imediatamente com a questão de que, não, nós temos capital. Agora, o que é esse capitalismo? Depois a gente vai ter outros, como Chico de Oliveira, que vai ter uma obra também absolutamente genial, no iniciozinho dos anos 70, né, a crítica da razão dualista. Mas reparem, todos os autores, praticamente todos os autores que eu mencionei até aqui, Florestan, Rui Mauro, Chico de Oliveira e o próprio Caio Prado Júnior, vão ter de pensar a dupla determinação do interno e do externo. Não é possível, e o que eles colocam como exigência é de que a formação, todos eles, a formação de países segundos, ou de capitalismos segundos, não se explica unicamente pela sua dimensão interna, ainda que a sua dimensão interna seja fundamental. Ela precisa estar pensada duplamente, a dimensão interna e a dimensão da inserção no âmbito da expansão do capitalismo internacional. Então, são essas duas questões. Então, portanto, Caio Prado está se defrontando, ele está abrindo, ele é o primeiro a trabalhar isso, é o que vai estar abrindo uma espécie de caminho teórico completamente diferente da massa esmagadora da intelectualidade brasileira, tanto pelo feudalismo, pelas consequências políticas na luta que essa análise teórica implica, quanto no conjunto mesmo entre economistas, sociólogos, historiadores, etc. Ele está num caminho à parte, que é o caminho, esse caminho do sentido da colonização, como integrando a expansão comercial capitalista. Bom, eu acho que agora eu já avancei. Está muito confuso? Está dando para ir? Não? Ninguém levantou a mão até agora. Eu não sei se isso é uma boa ou se isso é ruim, né? Espero que seja um bom sinal. Então, vamos agora um pouco mais para dentro do Caio Prado, para
para algumas questõezinhas dele, já que a gente já fez esse quadro mais ou menos geral. O que me interessa hoje na discussão sobre o Caio Prado? Agora eu vou colocar os problemas. Até aqui eu espero que eu tenha convencido vocês que Caio Prado é o máximo, tá certo? Porque eu acho o Caio Prado o máximo. E todas as vezes que eu leio Caio Prado, eu me deixo plenamente convencer por ele, para depois poder brigar com ele. Porque eu só consigo brigar com ele se eu estiver convencida por ele. Perceberam? É uma dinâmica complicada, mas... E aí, estava comentando até isso com o Gaudêncio. Lógico que eu estava de novo lendo Caio Prado, né? Ontem, hoje, anteontem. Até um aluno meu falou assim, você vai ler de novo Caio Prado? Falei, 500 vezes eu vou ler o Caio Prado e 500 vezes eu vou me surpreender com o Caio Prado. E aí, não é que ele me surpreendeu de novo, sempre eu acho alguma coisa nele que eu não tinha pensado ainda. Mas, bom, tem algum problema. A tese, eu considero a tese do sentido da colonização preciosa. Preciosa na sua capacidade de formulação, preciosa no que ele coloca como exigência de pensar que não é apenas uma quantidade econômica, não é apenas, é uma forma de ser. O que ele está tentando trazer é uma forma de ser social que está acostumado a maltratar o trabalho para ter lucro. E tanto melhor se o lucro é no mercado internacional. Então, essa genialidade do Caio Prado e essa exigência que ele coloca para a gente é uma exigência fundamental. Isso, na década de 70, ele vai ser, inclusive, digamos assim, nessa brecha que ele abre, que passa um bom tempo sozinho, somente nos anos 70, ele vai inaugurar toda uma vertente de teses acadêmicas, de livros, etc., especialmente Fernando Novaes e o antigo sistema colonial, com a tese da empresa colonial. A gente vai ter uma sequência enorme de autores trabalhando a partir de Caio Prado, mas isso a partir da final da década de 60, início da década de 70. Que dificuldades essa tese pode colocar para a gente? Se ela me parece brilhante do ponto de vista da conexão internacional, e se ela também me parece brilhante, porque ela exige se interrogar sobre as condições internas, a prioridade na relação é externa. Então, essa é um peso difícil de correlacionar. Ora, a prioridade interna é um modo de ser escravista, enquanto a prioridade externa é o lucro mercantil. Ele está juntando essas duas. Mas, ao unir essas duas, a ênfase maior está para a prioridade externa. O que traz algumas dificuldades interpretativas, como essa de supor que o Brasil é um país capitalista desde o começo. Não, o Brasil não é um país capitalista desde o começo. O Brasil é um país escravista. Ele sabe disso. Então, atenção, Caio Prado sabe disso, mas como ele está inaugurando um viés, ele vai precisar insistir sobre esse capitalismo dos primórdios, mas ele sabe que o país é escravista. Então, nós temos a responsabilidade de, a partir da tese do Caio Prado, não cairmos na esparrela dos anos 30, 40, e termos claro de que, se esta colonização escravista se relaciona intimamente com a expansão capitalista. É essa a questão. E não cair na esparrela da simplificação, que vocês vão ver inúmeras vezes, de que o Brasil é um país capitalista desde os primórdios. A gente teria de respeitar o Caio Prado até mais do que às vezes ele se respeita. Porque ele está numa briga. Não é? Mas a questão que ele está trazendo é fundamentalmente essa. A segunda questão, que aí entra no terreno onde eu acho mais complicado, é que se as características desse sentido da colonização são essas que eu já apresentei, né? A grande propriedade voltada para o lucro e para a exportação, e a desconsideração com o trabalhador, total, o trabalhador considerado como mera coisa destinada a produzir, e, portanto, uma produção que é toda voltada para fora e não voltada para satisfazer as necessidades internas, essas características. Isso tudo significa que, para Caio Prado,
não se desenvolve no Brasil aquilo que ele define na maioria dos seus livros como o que falta no capitalismo brasileiro, que é o mercado interno. Então, ele está discutindo que o avanço das forças produtivas envolve, de fato, uma concentração de capital, envolve a transformação da base tecnológica, tudo isso está envolvido na expansão do capitalismo, só que no caso brasileiro, o peso maior sendo da produção para a exportação, isso significa que não se desenvolve no Brasil uma nação plena. Olha lá a questão, está vendo? Vamos lá? As questões que estão colocadas desde lá, que vão estar agora voltando. Uma nação plena pela inexistência de um verdadeiro mercado interno. Porque, para existir um mercado interno, a produção tem de ser voltada para satisfazer as necessidades da produção e não para satisfazer o lucro e as necessidades do mercado internacional. Aí está todo mundo de acordo com o Caio Prado, não está? Aí eu tenho certeza que agora sim, eu estou inteiramente de acordo com o Caio Prado. Eu não. Porque qual é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação, ela é muito interessante, ela é muito forte, e essa interpretação dele vai seguir, digamos assim, subjacente nas nossas cabeças, direto. Ele supõe que o mercado é fundamentalmente uma operação econômica e não uma operação social. O mercado interno não é simplesmente aquilo que é produzido para ser consumido internamente. Um mercado interno é uma população que não tem como existir de outro modo a não ser comprando coisas no mercado. Aliás, o Caio Prado desconsidera esse elemento, porque o Caio Prado enxerga um país fundamentalmente agrário, com trabalhadores agrícolas. Tanto que, se vocês lerem os trabalhos do Caio Prado, ele está atento para a industrialização brasileira, ele vê a industrialização brasileira, ele vê a emergência da classe operária brasileira, tudo isso ele é atentíssimo. Mas o peso maior é da inexistência do mercado interno. Ora, o que é mercado interno? Mercado interno, ele está lendo, me parece, e pode ser que eu seja injusta com o Caio Prado, sobretudo em alguns momentos, porque ele é tão elegante, tão fino, que tem horas que ele diz algumas coisas que a gente não... Né? Mas nem sempre, mesmo as coisas mais refinadas que ele diz, ele desenvolve, porque também ele está na briga o tempo todo. Então, qual é a dificuldade? Se o mercado interno se desenvolvesse, o Brasil seria plenamente capitalista. Então, vou pontuar duas questões que, para mim, são chaves, na mesma releitura que esse curso está fazendo e que eu estou fazendo, em princípio, por minha conta. A primeira é, Caio Prado, o primeiro a propor que o Brasil é um país capitalista, vai marcar esse capitalismo, vai considerar esse capitalismo marcado por uma ausência, marcado por uma escassez do mercado interno. E mercado interno, para ele, é produção de bens para satisfação interna. Bom, o capital, em nenhuma circunstância, produz bens para satisfação interna ou externa de quem quer que seja. Ele produz bens para dar lucro. Se a produção de bens do capitalismo não tem propriamente a ver com a satisfação das necessidades. Lógico, só pode produzir bem, só dá lucro, bem vendável. Portanto, a vendabilidade, se é que a gente pode inventar essa palavra, de alguma mercadoria, a vendabilidade dela depende de que exista alguma necessidade em algum lugar para aquela mercadoria. Se não existir, se cria uma necessidade, não é? Hoje nós estamos, isso não é o período do Caio Prado, mas é o nosso, nós vivemos uma sociedade que cria a necessidade de jogar isso no lixo a cada 2 anos, não é isso? Isso a cada 2 anos não serve mais. Não é porque ele não serve, ele serve. Ele está funcionando, está tudo direitinho, mas ele não serve. E se ele servir, nós estamos com algum problema. Essa é uma situação nova, digamos assim. Quem aqui ainda não jogou nenhum celular fora? Perfeitinho. Funcionando, ligando, falando, tudo. Né? Diferente de você jogar uma televisão que não funciona mais, ou jogar um computador fora que não funciona mais. É um celular que funciona. Né? Então, joga fora. Porque ele não serve mais. Servindo, ele não serve mais. Bom, mas
Naquele momento, portanto, necessidades se criam. Um mercado interno não depende de para quem produz a indústria ou deixa de produzir a indústria, mas depende da forma pela qual se produz. Se a massa trabalhadora não tem como garantir sua subsistência de outro modo a não ser pelo mercado, há mercado interno. Que esse mercado interno dê para comer arroz, feijão, alface, salada, iogurte, frango, ou não, é uma outra história. Mas eu estou introduzindo um problema que, de certo, não era um problema para o Caio Prado. E por que não era um problema para o Caio Prado? Porque a virada demográfica no Brasil da relação campo-cidade se dá nos anos 70. Não é porque o Caio Prado era um bobão e que não enxergou isso, né? Mas é porque, de fato, há condições que são condições sociais que estão colocadas aí no meio do processo. Essa virada na qual a população urbana passa a ser maior do que a população rural e em escala acelerada é dos anos 70, 60, 70. O Caio Prado está assistindo, o que ele está tentando brilhantemente colocar o alerta para a gente e onde a gente precisa, pequenininho, ir adiante dele. Precisamos pensar o capitalismo brasileiro com a sua forma específica de matriz histórica, que é a escravidão. 2, isso tudo é Caio Prado. 3, o capitalismo brasileiro não existe isolado. Ele é, desde o seu começo, desde lá do primórdio, do ponto zero, integrado num sistema de exploração internacional. Sem isso, acho que essa contribuição do Caio Prado é fundamental. Digamos que essa dificuldade da questão do mercado interno é até interessante, porque mesmo nesse livro, A Revolução Brasileira, e mesmo no adendo de 77, porque aqui, né, ele escreve esse livro em 66, publica em 66, e depois acrescenta perspectivas em 1977. Nos dois casos, a análise dele sobre a sociedade brasileira vai se refinando de maneira extraordinária, e avança muito do ponto de vista do refinamento da análise. Mas, em algum lugar, a questão do mercado interno segue sendo central para Caio Prado Júnior. Ele não consegue sair desse tema. E quer dizer, a discussão a hipótese com a qual eu venho trabalhando é de que ele acaba... Agora, olha só, eu quero conseguir fazer toda a reverência possível e a importância do que eu devo para conseguir tentar pensar para onde a gente precisa ir mais. Se Caio Prado abre, inaugura, exige da gente uma reflexão para além dos limites nos quais até então os intérpretes do Brasil, os leitores do Brasil, os intelectuais brasileiros e os seus partidos estavam colocados, e isso é para a gente um elemento fundamental, um limite, algo, ele também introduz na historiografia, e a partir dele, uma noção de incompletude do capitalismo brasileiro, agora do capitalismo brasileiro. Não mais uma incompletude de que não há capitalismo, mas do capitalismo existente. E a incompletude é o mercado interno. Lógico que depois ele vai refinar isso, vai apresentar com melhor, vai apresentar com mais cautela, mostrando que do que se trata para garantir o mercado interno brasileiro. Reconhecer a importância da força de trabalho, salários dignos, direitos, é disso que se trata para ele. Melhorar a condição salarial, etc, etc, etc. Mas como para ele um capitalismo desenvolvido é um capitalismo de mercado interno, no qual muitas necessidades são satisfeitas, enquanto isso não tiver colocado, ainda que capitalista, é um capitalismo, digamos assim, capenga. É um capitalismo com pendências, é um capitalismo com dívidas, num primeiro ponto. Então, essa é a primeira, eu diria que, para mim, é o elemento mais importante, pessoalmente, das dificuldades que abre o Caio Prado Júnior. Agora, tem alguns outros
outros temas, né? Porque essa caracterização do capitalismo brasileiro, agora vamos juntar o capitalismo brasileiro com o sentido da colonização. Essa incompletude ou digamos, essa marca característica do capitalismo brasileiro deriva do fato de que ele reproduz sempre o esquema da colonização. Sempre a empresa exportadora, modernizada, tecnologizada, agora não mais exportando só café. E ó, que ele não entrou ainda, ele nem sabia do etanol, né? Nem tinha ideia do que podia, nem soja. Estava começando a soja. Café, açúcar. Então, qual é o tema dele? Ela está sempre voltada para fora, essa empresa voltada para ela se moderniza, ela avança, ela se industrializa, ela vai inclusive abrir espaço para o mercado interno aumenta, tudo isso acontece. Mas o fulcro dominante é o fulcro da exportação para satisfazer matérias-primas ou produtos adicionais no exterior, enquanto internamente o impulso não é endógeno, digamos assim. O impulso desse capitalismo não é endógeno. Ele é sempre exógeno, ele está sempre colocado do lado de fora. Então ele vai colocar isso o tempo inteiro. Isso é repetido em cada análise que ele faz, essa marca do sentido da colonização, essa marca da colonização brasileira se torna como uma cicatriz que atravessasse o corpo inteiro da economia e do povo brasileiro, não uma cicatriz que se modifica quando alguém cresce, que ela perde importância relativa. Ela está o tempo inteiro crescendo junto com a própria expansão do capitalismo internamente. Ao se reforçar como capitalismo interno, reproduz e reforça a sua dependência externa. É essa a questão dele. Ele, de modo algum, reduz essa dependência. Eu vou retomar isso, olha só, por exemplo, em 77, na perspectiva em 77, ele diz, aspas, deixamos de ser, em nossos dias, o engenho e a Casa Grande e Senzala do passado. Referência ao Freire, lógico, né? E a Casa Grande e Senzala do passado, para nos tornarmos a empresa, a usina, o palacete e o arranha-céus, mas também o cortiço, a favela, o mucambo, o pau-a-pique. Essencialmente, contudo, com as adaptações necessárias determinadas pelas contingências no nosso tempo, somos o mesmo do passado, se não quantitativamente, na qualidade. Na substância, diria a metafísica aristotélica, embora em mais complexa forma, o sistema colonial brasileiro se perpetuou e continua muito semelhante. Isso Caio Prado Júnior, perspectiva em 1977. Reparem que ao mesmo tempo, aí há uma dificuldade no Caio Prado, porque não pode ser uma hipótese de que o ovo é o ovo e segue o ovo eternamente. Não nasce galinha daí, né? Então, mas essa crítica que eu estou querendo colocar ao Caio Prado tem de ser colocada, me parece, com muita cautela, porque é uma crítica de um detalhe, que não é um detalhe, embora porque é uma coisa central, mas é uma crítica que precisa entender a importância da trajetória do Caio. Ela só faz sentido por dentro de uma leitura do Caio Prado, e não por fora. Tá? Porque, olha só, agora para frente, alguns temas eu vou encerrar, porque eu já estou em 1 hora, tá vendo? Fica falando, deixa a gente ficar falando, a gente vai falando. Fica todo mundo calado, a gente vai embora. Ou está todo mundo dormindo, deixa eu tomar uma conta aqui melhor, acho que não. Porque tem algumas... Bom, eu vou fazer alguns comentários pontuais para apimentar o debate e paro. Tá? Em primeiro, coisas que eu acho contribuições extraordinárias do Caio Prado para a gente hoje, como a gente precisa avançar. Provocação pura e simples, levem isso nessa conta, o Brasil hoje é um país exportador de capitais.
exporta capitais para não apenas para a América Latina, exporta capitais para o Iraque, exporta capitais para a África, etc. Tem um banco chamado BNDES, que ninguém sabe até hoje o que quer dizer o S, deve ser da sacanagem, né? Mas tem um S que é um banco de suporte à expansão e à multinacionalização do capital de origem brasileira, além de apoio à escala de concentração do capital no Brasil. Neste sentido, como é que a gente entende isso? Como é que nós vamos entender a colônia colonizadora? Esse é um desafio nosso. Não é do Caio Prado. Portanto, a gente é que tem de pensar nisso para a frente. Estamos diante de um país imperialista? Provocativamente, eu venho dizendo isso, provocativamente. É muito provocador, acho que a gente vai ter de avançar isso. O Rui Mauro Marini propôs, na década de 60, também seguindo, né, em parte os traços do Caio Prado, em parte outros traços, porque o Caio Prado... o Rui Mauro já traz todo um aporte, inclusive trotskista, do Trotsky para essa análise, o desenvolvimento desigual e combinado, enquanto no Caio as coisas estão mais chapadas, né? No Caio é lá e, portanto, cá. Já no Rui Mauro Marini e no Chico de Oliveira, a gente já vai encontrar um movimento nessa relação. O que não retira o fato de que foi ele o primeiro e que era preciso que alguém fizesse para que o próximo conseguisse. Mas, então, o Caio Prado dá uma pista interessantíssima com relação ao imperialismo no caso brasileiro, mas na reflexão dele não tem saída. Se vocês lerem esse texto, o que ele vai dizer? O imperialismo não é algo externo na sociedade brasileira. Nunca foi. É interno, imbricado e constitutivo. Daí que, na Revolução Brasileira, ele faça uma crítica devastadora ao conceito de burguesia nacional, que nunca existiu para ele. Existe uma burguesia brasileira. Os estrangeiros burgueses se nacionalizam muito rápido aqui, para ele. Felizes da vida, são integrados burgueses sem nenhum problema. Vão perseguir o lucro e explorar o trabalhador? Muito bem. Portanto, essa experiência exportadora brasileira nunca sofreu concorrência do imperialismo. Ele brigando com a tese do Partido Comunista agora. Né? Nunca sofreu concorrência do imperialismo. Ao contrário, o imperialismo é acolhido de braços abertos por essa burguesia. E esta burguesia que acolhe o imperialismo ganha com esse imperialismo escala de exploração que ela nunca tinha sonhado antes. Isso é Caio Prado, hein? Isso é a Revolução Brasileira. Ele diz que burguesia nacional é mito. A palavra é mito. Porque ela nunca foi nem feudal, nem há nenhuma burguesia nacional anticapitalista. Anti-imperialista, desculpe, anticapitalista, né? Seria impossível. Anti-imperialista. Diz que não tem nenhuma, tem até briguinha, assim, entre um setor da burguesia brasileira com o imperialismo, mas é briguinha, coisa de comadre. No fundo, eles estão inteiramente de acordo. E mais, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra não têm nenhuma contradição, nenhuma amizade fundamental com o imperialismo. Se há alguma contradição, é entre esses grandes proprietários agrários, para Caio Prado, e o imperialismo, e não da burguesia industrial. Por que ele diz? Tem alguma contradição, porque... essa tese dele precisa ser matizada, mas é a tese dele. Ele diz o quê? Os grandes proprietários agrários não estão nem aí para o imperialismo. O problema deles é o mercado internacional, mas eles não estão nem aí para o imperialismo. O negócio é continuar a explorar aqui, proteção lá, eles não estão nem se lixando. Então, não tem burguesia nacional e mais. São assim, tudo casado um com o outro, tudo...
O mesmo latifundiário é também banqueiro, é também comerciante, é também industrial. A fabricação de saco de algodão no Nordeste começa para poder mandar o algodão para fora. A fabricação do saco de juta para o café em São Paulo vai tornar o fazendeiro paulista industrial, etc. Então, portanto, estão todos casados entre eles, felizes da vida, e não tem nenhuma. Ao contrário, chamam, convidam a burguesia ou o imperialismo como forma de ampliar os seus negócios. Não tem nenhuma contradição. Mas, uma vez feita essa relação, ele volta à questão de que o problema brasileiro é o de instaurar uma nação. Percebe? Então, é assim, não há nação, porque não há nação, de alguma maneira, falta a burguesia nacional que seria capaz de cumprir essa etapa. Ele tem alguma coisa que sobra como etapa. Ele avança pra caramba, mas tem alguma coisa que resta lá para trás. Ele vai reconhecer, olha só, em 66, na página, nessa edição aqui, na página 91, ele vai dizer o seguinte: o mercado interno, antes inexpressivo e contando muito pouco como fator propulsor das atividades econômicas brasileiras, já se emparelha nesse sentido ao externo e começa mesmo a ultrapassá-lo em importância e significação. Isso, sem dúvida, constituiu um considerável progresso e grande passo no sentido da integração nacional da economia brasileira. Mas é um progresso que, pela maneira como se realiza, ou se realizou até hoje, se anula em boa parte e se autolimita, encerrando-se em estreitas perspectivas. Isso porque se subordina a circunstâncias que, embora aparentemente distintas do antigo sistema colonial, guardam com esse sistema, na sua essência, uma grande semelhança. De um lado, porque a diversificação da produção para o atendimento das necessidades próprias do país e de sua população, e a libertação com isso do exclusivismo de atividades econômicas voltadas para a exportação, se realizam paradoxalmente por um processo em que a função exportadora conserva de fato sua primazia. Então nós voltamos para o sistema, aumenta o mercado interno, mas ele não trata as duas coisas juntas. Vamos embora. O que ele faz? Ele vai vendo o crescimento do mercado interno como relação social, mas volta de novo a explicação para o mercado externo. Então, acho que, e ao mesmo tempo mostrando que esse capitalismo brasileiro é um capitalismo intrinsecamente constituído pela burguesia brasileira e pelo imperialismo. Então, essas duas questões, que eu acho que são formidáveis colocadas nele, exigem da gente ainda dar muito passo. Então, eu tenho de ler Caio Parado muitas vezes para conseguir chegar a dar um passinho a mais, que ele não pode mais dar porque está morto. Né? Mas, ainda bem que os nossos mortos nos deixam heranças como essas. Né? Eu acho que essa é o papel fundamental da gente agora, quando a gente trabalha com eles, tentar pelo menos conseguir escalar para chegar no ombro deles. Bom, gente, vamos para a parte do debate, acho que já está bom, já falei bastante, já deve estar cansado as orelhas aí, e aí no debate talvez fique, né, mais caloroso.